bem-vindos de volta à nossa disciplina de Teoria do Direito. Esse é o primeiro vídeo que a gente faz nesse semestre sobre resposta a dúvidas postadas no fórum. E na semana passada, a Marceli colocou um monte de dúvidas e eu prometi que eu ia fazer um vídeo específico para resolver algumas, pelo menos, dessas dúvidas que vão nos acompanhar ao longo do semestre. E a primeira dúvida que foi colocada no fórum tem a ver com a definição de direito natural e direito positivo. Eu acho que essas são algumas das questões mais fundamentais ao longo de toda a disciplina Teoria do Direito 1, que vai girar muito mesmo em torno desse debate entre essas duas escolas de pensamento. A definição, ou melhor, a distinção entre direito natural e jusnaturalismo, que foi o primeiro tópico perguntado, ela tem muito a ver com até mesmo a forma como a gente pensa a disciplina Teoria do Direito. Tá? Eu já mencionei nas aulas anteriores que a gente não vai simplesmente estudar imediatamente o direito. Tá? No primeiro ano de curso, muitos alunos estranham isso. A gente sente muitas vezes falta de estudar a legislação ou aquilo que está acontecendo nos tribunais, no judiciário. Às vezes a gente nem se sente muito preparado para analisar o direito brasileiro, da nossa realidade, fazendo o primeiro ano do curso da graduação em Direito. Mas isso não é por acaso. É porque antes de estudar diretamente o direito enquanto um objeto, tá? Ou enquanto a gente estuda o direito como um objeto, a gente também precisa estudar a teoria do direito, tá? Como instrumento de análise, de compreensão do direito. Por que eu estou falando isso? Porque o jusnaturalismo é o tipo de teoria feita para estudar, explicar, compreender o chamado direito natural. Está aí a nossa relação entre o objeto e a ciência voltada para aquele objeto. Tá? Então, direito natural é o objeto de estudo. Jusnaturalismo é a teoria sobre esse objeto. Da mesma forma, a gente pode aplicar este raciocínio ao direito positivo. Direito positivo é o objeto e o juspositivismo é a teoria sobre o direito positivo. Agora, o que são esses objetos? Direito natural se relaciona à ideia de que o direito ele possui fundamentos na própria natureza das coisas. Como assim? Que natureza é essa? Isto vai variar ao longo dos séculos, dependendo de qual autor, de qual período que nós estamos falando. Existem diferentes definições de natureza. Mas todos os jusnaturalistas concordam que o direito ele não é apenas um sistema legal positivo. Que o direito ele possui um fundamento na natureza. E aí os jusnaturalistas podem ser racionalistas, eles podem estar equacionando a natureza, a razão, podem buscar argumentar a racionalidade como fundamento do direito, ou o jusnaturalismo pode ser também uma teoria preocupada em ressaltar os elementos morais como fundamento do direito. Então nós temos aí uma definição de direito natural que tem como fundamento de toda a ordem jurídica a moral. Esses são só alguns exemplos de como definir o direito natural. Por outro lado, o direito positivo ele pode ser identificado com a ordem legal estabelecida em uma determinada sociedade. Os juspositivistas também são figuras variadas, existem diferentes percepções do que é o direito positivo. Alguns, como os kelsenianos, vão conectar o funcionamento do direito positivo com o funcionamento do Estado. Então, o direito positivo vai se conectar com a ideia de um direito estatal.
a ordem jurídica e a ordem estatal, elas se conectam e são uma espécie de identidade. Tá? Dois pontos que são idênticos. Então, para um positivista kelseniano, né, o direito ele é fundamentalmente conectado com o Estado. Outros já vão observar mais uma conexão com a política ou com a autoridade socialmente reconhecida como legítima. E vamos dizer que o direito positivo é aquele direito que é estabelecido que advém dos comandos do poder político. Então, uma sociedade tem um governo estabelecido e as ordens do governo, como um governo se estabelece em uma sociedade, estabelece também o direito positivo, através de leis, através de tribunais, através de pessoas verdadeiras, pessoas concretas, reais, dando ordens umas às outras. Então, essa já é uma visão do positivismo mais preocupado com os comandos, né? Com uma realidade social, não tanto com o Estado em abstrato enquanto ordem normativa. Essas são duas matizes do positivismo jurídico. Então, o direito positivo, a ordem legal estabelecida de fato. Né? O direito natural, o direito pensado em termos de conteúdos valorativos. Podem ser morais, podem ser valores de justiça, podem ser ideais da razão. Tá? Então, o conteúdo chamado de justiça do direito natural, ele está aberto à nossa discussão. Tá? Se existe ou não existe, se é relevante ou não relevante. Agora, poucas pessoas questionam a existência real do ordenamento jurídico em uma sociedade, o direito positivo. Então, o direito positivo é um objeto socialmente determinado. O direito natural é um objeto intelectual que é discutido sempre que se questiona os fundamentos do direito, o conteúdo do direito, se o direito pode ser, precisa estar conectado com a ideia de justiça ou não. Tá? A segunda pergunta, ou uma segunda pergunta relacionada a essa primeira, tem a ver com a coexistência entre direito natural e direito positivo. Tá? Será que o direito natural ele pode servir de base para o direito positivo? O direito positivo ele pode existir completamente independente de qualquer discussão sobre direito natural? E aí eu lembro para vocês que a gente está utilizando como referência da aula dessa semana, né, dois verbetes do Dicionário de Política do Bobbio. Né, assim como nós já estamos analisando outras obras do Bobbio também para discutir teoria do direito. E ao falar sobre justnaturalismo, a história do justnaturalismo, esse nosso material aponta para o contexto do século XIX, em que existe um aprofundamento do processo de codificação do direito, acompanhado também com a constitucionalização também de uma boa parte do direito público, a codificação do direito privado através dos códigos civis, os códigos penais estão surgindo também em todos os cantos. Então, o século XIX é um século em que o positivismo, o legalismo, ele ganha um espaço maior do que ele já tinha ganho anteriormente. Tá? Então, o século XIX é um século de expansão do positivismo jurídico, sendo que até então as doutrinas justnaturalistas eram absolutamente dominantes. Era a forma mais comum de se pensar o direito positivo. Tá? Então, o direito positivo, as leis existentes, como o direito era aplicado nos tribunais, tudo isso, né, era pensado pela metodologia do direito natural, do justnaturalismo. Tá? Então, era a forma de pensar justnaturalista que influenciava o pensamento e a aplicação das leis positivas. Então, essa é uma conexão
fundamental na formação da ordem legal estatal, que vem dali dos séculos XVIII, XIX, e no século XX a gente vê aí uma emergência mais forte do positivismo como doutrina, como teoria. Tá? Mas no século XIX nós vemos uma mistura. Nós nunca tivemos tantas leis positivas, tanta codificação, mas boa parte do pensamento jurídico ainda é justnaturalista. Tá? E quais são as consequências disso? É que a teoria do direito ela é pensada de forma que o direito natural serve de fundamento para o ordenamento jurídico. Em especial por influência do contratualismo, né, grande parte dos autores vai argumentar que a saída hipotética dos seres humanos de um estado de natureza e a constituição de um governo, de uma sociedade civil, a formação de um Estado, tudo isso tem fundamentos na razão humana, num senso inerente de moralidade e de justiça. E são esses fundamentos que são inerentes aos seres humanos, de moralidade, de justiça, são esses fundamentos que fazem as pessoas constituírem uma ordem legalmente estabelecida. Ou que fazem as pessoas constituir um Estado, um conjunto de leis e as próprias codificações. Nesse momento, surge um aparente paradoxo. Que paradoxo é esse? O fato de que, uma vez estabelecido pelo argumento do direito natural um direito positivo, o direito positivo, para funcionar, não precisa mais do direito natural. Então, é como se... E aí agora eu comecei respondendo uma dúvida, mas agora eu vou germinar aqui, eu vou plantar uma dúvida ainda maior para vocês. Que é o fato de que o direito natural, ele vai, de certa forma, anular o próprio direito natural. Esse é um dos paradoxos da teoria do direito discutidos no século XIX. Vamos lá. O que eu quero dizer com o direito natural anula o direito natural? Como que isso é possível? O direito natural, ele era pensado como as bases, o fundamento, o argumento principal para se constituir o direito positivo. Tá? Para que se constrói uma sociedade? Para que se constrói um Estado? Para que existem leis? Todas as respostas para essas questões são dadas pelos autores do justnaturalismo em termos de direito natural. De que é naturalmente justo, de que é naturalmente racional, correto, moral, que se faça tal e tal coisa que leva à formação dos estados, que leva à formação dos sistemas legais positivos. Mas uma vez estabelecido esse sistema legal positivo, esse sistema legal positivo ele ganha autonomia. Ele desenvolve os seus próprios critérios de regulação, de funcionamento. Então, existe um positivismo que nasce a partir da doutrina do direito natural, que olha para o direito natural como seu antecessor lógico, mas que ganha vida própria e deixa para trás o pensamento justnaturalista. Então, apesar de alguns autores ainda acharem que alguns fundamentos da sociedade possam ser identificados como valores de justiça universal, como valores como valores morais, ainda assim, não é preciso fazer um raciocínio jurídico justnaturalista a partir do momento que nós temos um sistema positivo de direito. Porque o sistema positivo de direito vai dizer como o direito deve ser interpretado. Vai estar nas próprias leis as soluções para os problemas jurídicos. Inclusive, quando nós não sabemos o que fazer, a própria lei diz aquilo que deve ser feito em casos de dúvida. Na área do direito penal, se existe dúvida sobre a autoria ou sobre materialidade,
essa dúvida ela já é resolvida com um dispositivo, que a gente é inocente, né, por via das dúvidas, né, a dúvida vai beneficiar o acusado, o réu. Então existe já uma solução legal que prevê uma situação de dúvida. Agora, claro, é uma dúvida sobre autoria, sobre uma questão factual, e dúvidas sobre a aplicação das normas, e dúvidas sobre se existe uma lei ou não. Aí o próprio ordenamento jurídico positivo também vai dar respostas para esse tipo de questão hipotética, desse tipo de dúvida imprevisível. E aí vai surgir a ideia, e essa é uma ideia muito importante, da completude do ordenamento jurídico positivo. Isso nós vamos estudar com mais detalhes ao longo do semestre, tá? Mas a teoria da completude do ordenamento jurídico positivo é justamente essa percepção de que qualquer tipo de problema que houver, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de lacuna existente dentro de um sistema jurídico positivo não vai precisar nem um pouco de uma discussão fora do direito positivo. A gente não vai precisar recorrer à moral, a gente não vai precisar recorrer à religião, a gente não vai precisar recorrer à filosofia, porque existem técnicas do direito positivo já incluídas dentro do sistema para resolver qualquer problema possível dentro do sistema. Tá? Então, se houver uma aparente lacuna, uma área não regulada pelo direito, o próprio direito já de antemão nos diz o que fazer nessas situações. Portanto, não há lacuna. Apenas não há uma determinação expressa sobre aquele tópico, mas já existe uma programação, como um programa de computador que vai ter que se relacionar com uma situação nova. Ele já tem um conjunto de ferramentas para lidar com situações que não haviam sido previstas. Então, a teoria do direito positivo ela vai partir dessa ideia de que, não o direito positivo, a teoria do direito positivo, tá, vai partir dessa ideia da completude do ordenamento. Tá? Então, aí nós já abarcamos 3 das principais questões colocadas no fórum essa semana. Tá? Eu não consegui abordar todas as questões, porque senão a gente vai ter uma aula mais completa. E ao longo dessa semana eu vou abordar outros tópicos também relacionados à justiça, teoria da justiça dentro do jusnaturalismo. Tá bom? Então, façam mais comentários no fórum da nossa disciplina ou mesmo nesse vídeo, caso você tenha mais dúvidas ou interesse, ou se achou que esse vídeo causou mais confusão do que esclareceu, pode fazer aqui o seu comentário que a gente vai continuar essa conversa nas próximas semanas e ao longo de todo esse semestre.